Bem-vindos ao podcast Caminhos do Passado. O podcast onde exploramos a história e a arqueologia do Brasil e do mundo. Eu sou a Bruna. E eu sou a Elisângela. E no episódio de hoje vamos falar sobre um dos capítulos mais marcantes da história brasileira indígena: a Confederação dos Tamoios. Prepare-se para conhecer uma história de resistência, aliança, conta a colonização portuguesa no século XVI. A Confederação dos Tamoios foi um importante movimento de resistência indígena no Brasil colonial, ocorrido entre 1554 e 1567. Ela surgiu como uma resposta à opressão e escravização indígena pelos colonizadores portugueses no litoral do Brasil. Os Tamoios, Tupinambás, uniram-se a outras tribos para combater os ataques dos portugueses e seus aliados indígenas, os Temiminós, liderados por Araribóia. Tá, mas quem eram os Tamoios? Primeiramente, a gente tem que saber quem eram os povos que estavam aqui antes da chegada dos portugueses. Os Tamoios, eles eram indígenas tupinambás que viviam no litoral do Brasil, abrangendo as regiões que hoje compreendemos como São Paulo e Rio de Janeiro. O nome Tamoio significa os mais antigos. A gente sabe que mitos ancestrais são comuns às civilizações. No rio originário, foram os descendentes de Tupi que prevaleceram, sendo que o termo Tupi designava um ancestral mítico no qual descenderia toda a gente do Brasil. Os Tupinambás, Tupi mais Anã mais Ambá, algo equivalente a todos da família dos Tupis, também associado à nação Tupi, formavam uma das etnias mais importantes do povo Tupi. Tinham populosas comunidades desde o Cabo de São Tomé, no Rio de Janeiro, até a praia de São Sebastião, no litoral de São Paulo, onde floresceram comunidades que viviam da pesca, na foz dos rios, e da variedade da fauna e da flora da Mata Atlântica de 500 anos atrás. Também plantavam mandioca e outras culturas que deixavam-os em ampla vantagem frente a povos mais coletores e caçadores. Eles se concentravam-se principalmente na Guanabara, com mais de 80 tabas documentadas em registros históricos. A partir da margem onde surgiu a cidade do Rio de Janeiro, pelo menos 20 comunidades se espalhavam pelas enseadas do litoral, com grandes populações na Ilha do Governador e no interior, nas atuais zona norte e oeste da cidade. Também existiam tabas por toda a Baixada Fluminense até as cabeceiras do rio Paraíba do Sul, onde tupinambás coabitavam com outros tupis e demais etnias indígenas do litoral e interior de São Paulo. A hipótese mais aceita é que os tupinambás eles chegaram a Guanabara pelo menos 2.000 anos antes dos portugueses. Vieram em levas, descendo pelo litoral, guerreando e migrando desde o interior da Amazônia em busca de um guajupiá, um lugar ideal para se viver. Eles tinham espírito guerreiro e predominavam nas principais baías do litoral brasileiro: Guanabara, Angra dos Reis e Todos os Santos e São Marcos. Seus maiores inimigos eram os goitacás, que viviam na Serra do Mar e nas planícies de Campos, no estado do Rio. Embora compartilhando as mesmas raízes históricas, culturais e ancestrais, as diversas linhagens ou clãs familiares tupinambás também podiam guerrear entre si pelos mais diversos motivos. Ataques e sequestros intertribais faziam parte do seu modo de vida social e eram condição para que os homens se tornassem líderes. A prática de rituais antropofágicos com o inimigo capturado era o rito de passagem dos jovens guerreiros para a categoria dos homens de verdade. Os confrontos tinham o intuito de realizar vinganças passadas de geração em geração. Havia um estado permanente de guerra intrincando em sua cultura social e religiosa. O poder político ele era exercido pelos conselhos de anciões de Taba, em que os mais velhos e experientes eles decidiam o que fazer durante fumagens coletivas, sendo o poder de mobilização e ação exercido por um morubixaba, ou seja, um chefe de gente, um notório guerreiro com mais de 40 anos de idade. Foi no período da Guerra de Conquista Colonial que eles se dividiram em facções e outros nomes surgiram em documentos históricos, tais como Tamoios, Maracajás e Temiminós. Em 1500, com a chegada dos portugueses, a situação dos indígenas não ficou boa. Os portugueses começaram a escravizar os indígenas
para trabalharem em plantações, principalmente de açúcar, e nas construções. Isso gerou revoltas em diversas tribos que viviam no litoral. Os colonizadores, eles atacavam aldeias tamoios para capturar indígenas e forçá-los ao trabalho escravo. E em resposta, os tamoios decidiram unir forças para resistir. O estopim dessa resistência foi um evento marcante, que foi o assassinato do cacique Cunhambebe, que se tornou um símbolo de luta e uniu os líderes indígenas contra os portugueses. A morte do grande líder indígena da Confederação dos Tamoios, Cunhambebe, é um evento cercado de controvérsias, mas sabe-se que sua ausência foi um golpe significativo para a resistência dos indígenas contra os portugueses. A causa de sua morte não é totalmente clara, mas acredita-se que ele tenha sucumbido a doenças trazidas pelos europeus, como a varíola ou sarampo. Ela surgiu como uma resposta à opressão e escravização indígena pelos colonizadores portugueses no litoral do Brasil. Os tamoios, ou tupinambás, uniram-se a outras tribos para combater os ataques dos portugueses e de seus aliados indígenas, os Temiminós, liderados por Araribóia. Com a chegada da expedição de Nicolas Villegagnon a Guanabara em 1555, os tamoios teceram alianças com os franceses, adquirindo melhores armas e ferramentas, feitas de ferro, mas igualmente fundamental foram os elos e estratégias das tábuas entre si, que permitiram empreender grandes ataques às vilas de São Vicente e Piratininga entre 1560 e 1563. Nicolas Durand de Villegagnon foi um francês que veio ao Brasil em busca de colonizar uma parte do território brasileiro, estabelecendo uma colônia na região da Baía de Guanabara, atual Rio de Janeiro, que chamava-se França Antártica. No século XVI, Portugal e Espanha haviam dividido as terras recém-descobertas no Tratado de Tordesilhas, e a França, insatisfeita por não participar desse acordo, desafiava o domínio ibérico enviando corsários e expedições às terras americanas. As motivações para as alianças entre os tamoios e os franceses eram diversas. Para os tamoios, as motivações eram as armas de fogo que eles ofereciam, preservar as aldeias e os territórios durante a expansão portuguesa. A motivação dos franceses eram seus interesses econômicos, em que eles exploravam o pau-brasil, que dependia dos tamoios para coletar e transportar madeira, e a expansão da colônia. Essa frente indígena ficou conhecido na história como Confederação dos Tamoios. Sem recursos para responder às investidas indígenas, os portugueses decidiram recorrer à diplomacia. Para tanto, as autoridades portuguesas enviaram os padres jesuítas Manuel da Nóbrega como representante do governo de São Vicente e José de Anchieta como intérprete, para acertarem um tratado de paz com os tamoios fronteiriços. Partiram de São Vicente em 18 de abril de 1563 e alcançaram a região de Iperói, atual Ubatuba, em 6 de maio. Reuniram-se com os principais líderes indígenas, como Cunhambebe Filho e Pindobuço. Nóbrega acompanhou Cunhambebe até São Vicente, onde o líder tamoio iria negociar com os portugueses e tupiniquins, enquanto Anchieta ficou em Iperói como refém dos tamoios. Durante esse período como refém, Anchieta compôs na areia da praia seu célebre poema em latim em honra à Virgem Maria. Após meses de negociações, o tratado foi celebrado em 1563. A região da Guanabara vinha sendo frequentada por franceses aliados aos tupis havia décadas, e só começaria a ser definitivamente incorporada à colônia portuguesa quando, em 1560, o governador-geral Mendes Sá destruiu o Forte Coligny, a capital da França Antártica. O ataque português à aldeia de Iperói. Novamente, a Confederação mostrou sua força e respondeu ao ataque, invadindo fazendas e engenhos em pequenos grupos organizados. O rei de Portugal mandou Estácio de Sá, sobrinho do governador-geral Mendes Sá, para enfrentar os índios, com soldados e armas. A tropa ficou no Rio de Janeiro. Enfrentar os europeus armados tornou-se cada vez mais difícil. Aimberê chamou os franceses em busca de ajuda e alguns deles lutaram lá ao lado de Aimberê. O desequilíbrio de forças levou os portugueses à vitória e na aldeia de Uruçumirim,
Os tamoios foram derrotados completamente, deixando a terra livre para a colonização portuguesa. Dos próprios tamoio, não possuímos descrição alguma dos eventos que os tornaram famosos. Como os demais grupos tupi da costa, foram varridos do litoral para dar lugar à expansão da colonização portuguesa. E em meados do século XVII, já não havia notícia de grupos tupi ao longo da costa, que antes eram senhores.